No Saber Direito desta semana, o assunto é português jurídico. O curso é apresentado pelo professor e escritor Marcelo Paiva. Nas aulas, ele ensina a estrutura do texto jurídico de forma simplificada e a linguagem a ser empregada. Tudo isso agora no Saber Direito. Bem-vindo ao curso de português jurídico. Meu nome é Marcelo Paiva e abordaremos nesta quarta aula o texto jurídico, como estruturar, alguns cuidados principais do texto jurídico. Eu espero, sinceramente, que a aula seja muito útil a você. Ministro cursos há mais de 30 anos de língua portuguesa e sei que o primeiro ponto, o primeiro aspecto é conhecer, dominar as regras gramaticais. Quem escolheu a área de direito deve conhecer pontuação, concordância, regência, tá? É fundamental. Outro aspecto fundamental é conhecer o direito, as regras do direito, como relacionar os fatos. O que eu observo muitas vezes é que o operador do direito, seja o advogado, seja o magistrado, seja um procurador, ele muitas vezes domina o assunto. Ele conhece aquele assunto, ele sabe muito sobre o assunto, mas o texto fica aquém da capacidade do seu conhecimento. É muito comum isso acontecer. Eu faço uma relação que muita gente deve perceber facilmente. Certamente você já teve um professor na universidade e você percebia que ele conhecia muito o assunto, muito, dominava, mas ele era incapaz de conseguir transmitir todo o conhecimento. É o que eu sinto no texto jurídico. Muitas vezes, aquele texto fica com algumas falhas que comprometem todo o entendimento. É justamente sobre isso que abordaremos nesta quarta aula. O primeiro aspecto importante é manter as qualidades de um bom texto. Você só consegue transmitir o que você conhece. Então, o ensino do direito é fundamental. Um bom curso, uma boa faculdade, tá? Um bom desempenho como advogado, como magistrado é fundamental. Tá? Com certeza, muitas pesquisas. O segundo passo é, depois que você já tem claro a relação de fato, fundamento, transmitir isso em palavras. Aí entra a nossa parte. É justamente o que nós vamos trabalhar. Como fazer um bom texto jurídico? Vamos fazer uma comparação entre uma dissertação normal, uma prova, e um texto jurídico. Numa dissertação, você toma cuidado com a gramática, porque você perde pontos ou compromete seu texto gramaticalmente, então o conhecimento gramatical é essencial. Outro aspecto é a estrutura do texto. Bem, numa dissertação, há aquele modelo em que você lança a ideia, no próprio primeiro parágrafo, você já lança 2 argumentos que vão fundamentar aquela ideia. Logo depois vem o desenvolvimento da dissertação, em que você detalha, descreve aqueles argumentos e faz a conclusão. Então, uma dissertação, tá, normal, tá, independente de ser jurídica, ela se divide em 3 partes. Uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão. O texto jurídico também segue um texto dividido em 3 partes. Nós temos na primeira parte uma premissa menor, que são os fatos. Nós temos uma premissa maior, que são os argumentos. E nós temos uma conclusão. E essa conclusão, numa petição, por exemplo, é o pedido. Numa sentença, num acórdão, é a decisão propriamente. Num parecer jurídico, é a conclusão. Então, o primeiro aspecto a ser levado em conta. Existe uma estrutura, a estrutura textual do texto jurídico deve ser obedecida. Primeiro aspecto fundamental. Tá? Nós vamos, durante a aula, abordar como fazer essa parte dos fatos. Se for uma petição, como elaborar, tá, essa primeira parte dos fatos. Depois, nós vamos trabalhar os argumentos. Como relacionar os argumentos? Estrutura dedutiva, estrutura indutiva, como usar, tá, recursos retóricos, nós vamos falar de retórica hoje, e depois, como fazer a conclusão. Tudo bem? Mas primeiro, eu quero falar de alguns cuidados essenciais. É muito comum, em sala de aula, quando eu trabalho um aspecto gramatical, vou ensinar, por exemplo, uma crase, uma concordância. Tá? Quem está participando do curso, ele vai, decora, aprende, faz exercício, fixa aquele conteúdo e quase não erra mais. Isso em pontuação, concordância, regência, não é verdade? Que nós vamos abordar na quinta aula com mais detalhes. Quando nós trabalhamos a estrutura do texto, o texto em si,
É muito comum a pessoa ficar em dúvida. É muito comum ela achar, não escrevo bem, eu não consigo. E, na verdade, por experiência, eu observo que é uma competência técnica. Escrever bem é ser competente. Uma coisa é texto para literatura. Aí sim, eu acredito que a pessoa deve ter um dom. Muitas vezes, para fazer uma poesia, eu já tentei fazer e não consigo. Certamente, muita gente tem facilidade. Isso é um dom. É diferente do texto técnico, do texto jurídico. O texto jurídico é adquirir competência para escrever. E essa competência vem com a prática. Estudo, prática. Estudo, prática. Eu tenho certeza que se você praticar, em poucos meses você passará a escrever cada vez melhor. E é um trabalho contínuo. Todo momento o operador de direito escreve, se expressa e sempre vai se aperfeiçoando e o texto vai melhorando. Então nós temos algumas qualidades essenciais ao bom texto. Seja um texto dissertativo, seja um texto qualquer, seja um texto jurídico. Então o texto jurídico nós vamos tomar cuidado com ele. Bem, algumas qualidades fundamentais. Primeiro, organização do vocábulo. Vocabulário. Escolher o vocabulário. Nós já comentamos em uma aula, na primeira aula, a diferença entre texto técnico e texto rebuscado. Existem diversos vocábulos técnicos e devem ser empregados na linguagem jurídica. Por exemplo, a expressão latina. É muito comum usar a expressão latina. Pode usar? É lógico que pode usar, mas não em excesso. Outro cuidado que nós temos com expressões estrangeiras, expressões muito técnicas sem necessidade. Aí você deve evitar. Só use termos necessários ao texto. Então, o que acontece muitas vezes? O texto técnico, que é uma coisa muito boa, muito válida na linguagem jurídica, muitas vezes fica comprometida pelo uso abusivo, aquele texto que muitas vezes sequer a pessoa que escreveu entendeu. Então, primeiro cuidado, linguagem técnica, perfeito, ótima, mas não linguagem rebuscada. É bom ter erudição? É excelente, mas você não precisa mostrar erudição no seu texto. Você precisa resolver o conflito. Se vai apresentar uma petição, você precisa apresentar os fatos, relacionar com normas jurídicas e fazer o pedido. Você não precisa mostrar erudição desnecessária, apenas ligada à linguagem jurídica que nós temos. Então, existe uma diferença clara entre linguagem técnica e linguagem rebuscada. Felizmente, há uma campanha hoje no Brasil imensa para simplificar a linguagem jurídica. Vem das OABs, então nós temos nas OABs uma campanha para que o texto do advogado fique mais coerente, mais claro, mais objetivo. Nós temos nos tribunais, eu ministro o curso em diversos tribunais, tribunais superiores, tribunais regionais, tribunais de justiça, ministérios públicos, e observo uma campanha imensa para que o texto fique mais claro, mais objetivo também. Então não se deixe levar pelo texto rebuscado. Não é o nosso conselho, não é a recomendação que nós encontramos nos manuais e certamente você pode comprometer o seu texto. Então, um aspecto muito importante foi linguagem técnica, perfeito. Linguagem rebuscada não faz parte do bom texto jurídico. Compromete a clareza, compromete a coerência. Bem, você pode ficar assim, mas eu tenho dúvida, não consigo escrever bem. Então, vamos organizar algumas ideias. Você tem um fato. Você tem norma jurídica relacionada àquele fato. Você percebeu que o novo Código de Processo Civil vem exigindo do magistrado uma relação direta, objetiva, entre a norma jurídica e o fato. Não basta apenas citar a norma jurídica. Tem que citar a relação entre a norma jurídica e o fato. Isso vale para advogado também. O advogado, ao preparar uma petição, ele deve cuidar da estrutura. Então, primeiro apresentar os fatos relevantes, os fatos que devem ser demonstrados, depois a norma jurídica e relacionar diretamente com essa parte. O período é fundamental. Nós falamos do vocábulo, agora nós vamos falar do período. É muito comum, e você deve saber disso, que algumas pessoas vão escrever, elas não conseguem parar. Elas começam a escrever e não conseguem colocar ponto. Então fica aquele período de 10 linhas, 11 linhas, 15 linhas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O bom período, ele tem, em média, 3 linhas. Em média, o bom período, ele tem 1, 2 ou, no máximo, 3 verbos. Não significa que toda vez tenha que ser assim.
Mas quase sempre o bom texto, e principalmente o texto jurídico, que é uma linguagem técnica, seja decisão, tá? Seja um acordo de sentença, seja petição, seja parecer, qualquer tipo, tá, de texto jurídico, ele deve ter parágrafos diretos, objetivos. Então, um exercício muito bom é você separar um texto que você escreveu, separe os períodos e observe o tamanho dos seus períodos. Ideal até 3 linhas. Ideal até 150 toques. Por que 150 toques? Porque o cérebro, ele tem uma capacidade de compreensão até 150 toques em média. Então, muitas vezes, quando o período fica muito longo, é comum a pessoa estar lendo, ela vai ter que voltar ao começo do período para entender exatamente aquele período. Com certeza, houve uma falha no período. Então, nós temos alguns cuidados no período. Vamos organizar um bom vocabulário, um vocabulário técnico, um vocabulário preciso, nada de coloquialismo, nada de rebuscamento, um vocabulário compreensível, um período adequado, período em ordem direta, voz ativa, com afirmativas, geralmente com 2 verbos, um verbo principal e um outro verbo que introduz uma oração relacionada ao principal. Tá? Isso é um cuidado que nós devemos ter. E agora tomar um cuidado com o parágrafo. Bons parágrafos. Parágrafos relacionados. Então nós temos o cuidado com o vocábulo, cuidado com o período, cuidado com o parágrafo. O parágrafo, ele deve ter uma organização lógica. Um parágrafo relacionado com o outro e, internamente, um parágrafo formado por períodos, geralmente 2 ou 3 períodos. Uma falha comum são aqueles parágrafos de um período só. Isso é muito raro. Isso acontece muito na primeira parte. Quem faz acórdão ou sentença no relatório. Aí é comum. Um parágrafo com um período só. Não sempre, mas é comum. Mas na argumentação e na conclusão, não. Num texto normal, não. Tá? Um texto normal, um parágrafo, ele tem normalmente 2 ou 3 períodos. Tá? E esses períodos separados com 3 linhas em torno, então você vai ter um parágrafo com 9, 10, 11 linhas. Há exceções. Há casos em que o parágrafo tem que ser maior, porque você vai citar exemplos, mas são exceções. São exceções. Então, nós temos um primeiro cuidado que eu quero destacar na aula. Vocábulo, período, parágrafo. Organização do parágrafo que nós temos. Quando você começa a escrever, tá, a primeira parte é entender qual a finalidade daquele texto. Bem, se eu tenho uma petição, então, de repente, você é um advogado, está preparando uma petição. Eu tenho aquele encaminhamento inicial, existe uma estrutura, na verdade, nós temos aquele encaminhamento, e naquele encaminhamento que nós temos, tá, nós podemos fazer tudo em caixa alta, nós podemos fazer apenas as iniciais em caixa alta. Se eu fizer apenas as iniciais, eu posso colocar em negrito. Se você colocar tudo em caixa alta, tá, colocou tudo em caixa alta, evite o negrito, porque a língua portuguesa, ela pede para você evitar o duplo destaque. O que é o duplo destaque? Por exemplo, quando você vai fazer uma transcrição direta e você quer dar um destaque a um termo, coloque lá um negrito. Não se deve colocar negrito, aspas, sublinhado. Sublinhado é uma expressão que não se usa no texto jurídico. Seja na petição, seja numa decisão jurídica, não se usa sublinhado ou negrito para o destaque. Ou itálico para palavras estrangeiras, ou aspas, quando você quer dar um destaque àquela expressão que nós temos. Então você vai fazer o encaminhamento, colocou tudo em caixa alta, evite o negrito, porque a caixa alta já é o destaque. Colocou só as iniciais em caixa alta, perfeito, pode colocar o negrito, não é obrigatório. Primeira parte. Aí depois você dá a petição, você vai fazer as qualificações. Está lá, qualificações. As qualificações de um modo direto, objetivo. O manual do STJ recomenda que as partes não devam receber destaque. Então, é muito comum colocar as partes num destaque exagerado. É comum colocar em caixa alta, negrito. Não. Basta colocar em caixa alta, primeira vez, que é nome próprio, e nas outras vezes você sequer precisa colocar em caixa alta. Pode ser tudo em caixa baixa. É apenas um hábito, é apenas um vício, que é um vício terrível, que a gente encontra muito na faculdade. A gente acaba aprendendo na faculdade diversos vícios que nós vamos levar para a vida toda de uma forma inadequada.
Por exemplo, vou citar alguns casos que nós já estamos dando discurso. De vez que, para indicar causa. Está totalmente errado. Onde que nós aprendemos isso? Na faculdade, na doutrina. Tá? E está inadequado. Então, tomar alguns cuidados. Então, nós vamos agora à nossa primeira pergunta da aula. Vamos observar qual é o questionamento. As campanhas no Brasil para reduzir o tamanho de petições e de sentenças não prejudicam o entendimento do texto? Eu não acho que comprometa de forma alguma. O que eu acho é que muitas vezes o texto é longo demais. É lógico que há necessidade de escrever muito quando você tem muito a falar. Então, existem algumas qualidades do texto. Nós temos a clareza, o texto tem que ser claro, o texto tem que ser conciso. Então, o que é conciso? Conciso é você escrever só o necessário. Não é o que acontece muitas vezes. Tá? Muitas vezes nós encontramos, seja petição, seja decisão, mas eu vejo mais em petição, tá? Principalmente na argumentação. A argumentação fica longa. O advogado se perde porque ele cita a norma jurídica, ele relaciona com o fato. O que acontece? Ele já contou lá no fato. Ele foi lá, contou. Quando ele vai argumentar, ele faz a relação entre a norma jurídica e o fato. Só que em vez de fazer uma relação coesiva com o fato, ele conta todo o fato de novo, ou quase tudo. E eu sei que é muito comum até a pessoa colar, ela vai lá e cola e repete. É totalmente desnecessário. Nós temos que usar elementos coesivos. Nós não temos que repetir toda a ideia. Vamos imaginar um caso em que a norma jurídica contempla exatamente aquela situação. Bastaria a norma jurídica. Mas não, aí tem a norma jurídica, aí sente necessidade de colocar doutrina, para dar consistência ao texto. Perfeito, não tem nada errado usar doutrina, quando necessário. Você tem uma norma jurídica que é dúbia, tá? Então, de repente, você cita uma doutrina, tá? Você vai lá, cita uma jurisprudência, alunos, dá consistência àquele seu texto. Mas o que acontece é que muitas vezes essas doutrinas e essas jurisprudências são citadas sem necessidade, ou exageradamente. Você já tem a norma jurídica, você tem uma jurisprudência, você tem uma doutrina que veste bem, mas você normalmente não se contenta, você quer colocar mais. Então fica aquele texto argumentativo longo, mais longo. Então por isso nós temos algumas OABs com aquela campanha da petição não ultrapassar 10 laudos. 10 laudos, que já é muito, 10 laudos. Eu moro em Portugal, venho ao Brasil todo mês, ministro curso aqui no Brasil, ministro curso lá em Portugal é diferente. Em Portugal, o advogado não pode preparar essa petição como prepara aqui. Ele prepara aqui a petição e manda, não. Em Portugal, ele tem um espaço limitado em que ele cita o fato, ele cita a norma jurídica, ele não desenvolve. Eu até acho que é exagerado lá em Portugal, porque fica muito simplificado na petição. Na petição isso acontece lá. Tá? Os tribunais fizeram um novo sistema para funcionar dessa forma. Aí, sim, lá em Portugal, eu acho que até compromete um pouco. No Brasil, não. No Brasil, eu acho que há mais exagero do que você não colocar a ideia. Então, eu não acho a pergunta muito relevante que comprometa as campanhas, elas existem para melhorar. Da mesma forma que existe uma campanha para você dominar mais a gramática, que é essencial, porque quem trabalha na área jurídica deve dominar a gramática, então é uma coisa essencial, tá? E a campanha para você transmitir a ideia de um modo conciso. Então, nós temos a clareza, a concisão. Vamos falar um pouquinho da objetividade também, que é uma outra qualidade, aproveitando o tema. O texto deve ser claro. Você escreveu, eu entendo. Eu escrevi, você entende. Você já deve ter passado pela situação de encontrar um texto e não conseguir entender aquele texto. Isso é uma falha, na verdade. Você é da área jurídica. Quem escreveu é da área jurídica. E muitas vezes entende... Tá? Você lê o texto e o entendimento fica comprometido. A revista Isto É, há pouco tempo, fez uma reportagem mostrando um caso em que um delegado, ele escreveu um texto, mandou para o juiz, não, foi o contrário, desculpa, o juiz escreveu ao delegado e o juiz não estava concedendo um habeas corpus, ele não estava, era para manter preso, e o delegado entendeu que era para soltar. Lógico que houve uma falha de clareza. Então, primeiro aspecto, o texto tem que ser claro. O texto deve ser conciso. Eu vou direto ao assunto. Na verdade, eu não fico enrolando, eu não fico comentando muito adjetivo, muito advérbio sem necessidade. Ele deve ser conciso na hora de contar os fatos, seja no relatório. Ele deve ser conciso na argumentação.
ele deve ser conciso no pedido ou na conclusão. É lógico que eu não estou em momento algum dizendo que você deva deixar de escrever algo essencial. O problema é não escrever nada além do essencial que nós temos. Tá? Isso é um segredo. Texto claro, conciso, objetivo. Objetividade. O que é objetividade? Objetividade é ir direto ao assunto. Então, na hora que eu vou contar o fato, tá, eu separo o fato relevante. Apenas o fato relevante. Na hora que eu vou separar os parágrafos, eu separo de acordo com uma relevância, uma linha que nós temos ali. Normalmente, pode-se fazer assim, alguns advogados gostam, tá? Quando vai contar o fato, ele primeiro fala do acordo e depois do desacordo. Então, vamos pegar uns exemplos simples do começo. Houve um contrato de aluguel e, em determinado momento, a pessoa parou de pagar o aluguel. Move uma ação, tá? Uma petição. Primeiro parágrafo, o acordo. Foi celebrado o acordo entre tal pessoa e tal pessoa. Primeiro parágrafo, acordo. Segundo parágrafo, desacordo. O desacordo que aconteceu. E algum outro parágrafo que tenha relevância. Eu vou direto ao assunto. Vou fazer um relatório num acórdão. Trabalho lá no tribunal, o tribunal tem que fazer um acordo. Vou fazer um relatório. Como é que começa o relatório? Normalmente, trata-se de, versa, trata-se de, nada de colocar, trata-se de recurso, visando, esse visando está errado, visando, objetivando, tá? Com vistas, com objetivo. E o trata-se de, sempre no singular. Nós devemos usar. O primeiro parágrafo, ele deve conter a ideia principal. Os demais parágrafos vão selecionando as partes relevantes, mas eu vou direto ao assunto. Isso é objetividade. Objetividade ao contar os fatos. O que eu noto que acontece em algumas vezes não, muitas vezes. A pessoa vai fazer o fato, ela faz um parágrafo imenso, ela mistura as ideias. Então fica aquele parágrafo com 15 linhas, aí ela quer escrever mais, mas está tudo misturado, as ideias não estão bem divididas, porque não foi feito um esboço antes para dividir a ideia. Então, observe, se você vai fazer uma petição, quais são os fatos relevantes? Se você vai fazer, tá, uma sentença, um acórdão, o que deve aparecer nos fatos? Deve aparecer os fatos relevantes, quais são as pretensões das partes, na verdade. Você deve colocar quais as normas jurídicas que contemplam essas pretensões. Então, você vai direto, objetivamente, nos fatos relevantes. Clareza, concisão, objetividade, correção gramatical. É uma pena, algumas vezes, uns erros. Ao encontro, a pessoa escreve de encontro. Né? À medida que, a pessoa escreve na medida em que. Então, nós temos diversas falhas que usa a justificação. Não, é linguagem técnica. Quase sempre não é linguagem técnica. Quase sempre é um erro gramatical com a desculpa de linguagem técnica. Tá? E isso a gente, infelizmente, encontra muito na doutrina, que é ensinada na faculdade. O estudante aprende e acha que aquilo é o normal. Acha que aquilo deve ser feito daquela forma. E se depois alguém comentar, não, é assim mesmo. A linguagem jurídica é uma linguagem especial, não tem nada de especial. Tem linguagem técnica, aí sim ela é especial. Tem termos precisos, termos exatos, usados corretamente. Não é verdade? Quando nós passamos para a argumentação, saber argumentar de uma forma adequada, organizar o texto, você vai usar uma estrutura dedutiva, uma estrutura indutiva. Como que você vai construir? Muitas vezes a pessoa sequer aprendeu isso na faculdade, sequer trabalha lá 10, 15 anos, não sabe. Eu ministro o curso, a pessoa nunca ouviu falar como se faz isso. Ela já ouviu falar da palavra dedução, indução, mas nunca aplicou no... Então, o que acontece? A estrutura dedutiva é quando você tem um fato e há uma norma jurídica que contempla exatamente aquele fato. Quando você tem uma estrutura dedutiva, excelente, ótimo. Você citou os fatos. Quando você vai para a argumentação, você começa com a norma jurídica. O artigo tal, do código tal, prevê tal coisa, é a norma maior. Porque o texto jurídico se divide em premissa menor, que são os fatos, premissa maior, que são as normas, e a conclusão. Então, a premissa maior, que são os argumentos, é aqui que nós vamos usar a estrutura dedutiva ou a estrutura indutiva. Na estrutura dedutiva, eu tenho uma norma e ela contempla exatamente aquele fato. Qual a orientação? Como fica um bom texto? Comece pela norma.
o artigo tal, do código tal, prevê tal coisa, e depois relaciona ao fato. Vamos pegar um exemplo prático. Vamos imaginar que você tenha num fato uma situação bem simples para a gente entender. Está lá no fato, aparece assim no fato. João e Maria se casaram e prometeram felicidade eterna no dia tal, tal, tal. Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Após 3 meses de casamento, resolveram se separar e ficou determinado que João pagaria a pensão no valor tal. Terceiro parágrafo. João pagou os 5 primeiros meses e depois parou de pagar e há 10 meses que não realiza a pensão alimentícia. Então, você tem os fatos relevantes. Comentou, vem para a argumentação. Como seria uma boa argumentação para um caso assim? Bem, nós temos o fato, houve o casamento, houve a separação e houve uma pensão alimentícia que não foi paga. Na sua opinião, existe uma norma jurídica que contemple exatamente essa situação? É lógico que existe, tá? É lógico que existe. Nós temos aí uma estrutura dedutiva clara. Como seria uma boa argumentação? Começa lá, o artigo tal, do código tal, determina tal coisa. É a norma jurídica, ampla, contempla exatamente essa situação. Depois, eu não preciso contar tudo de novo, eu já contei. Eu só retomo os principais elementos. João, como foi visto, não realizou os pagamentos. Então, eu já relacionei com o fato. Isso é estrutura dedutiva. Dedutiva. Vamos pegar outro exemplo de estrutura dedutiva. Vamos imaginar que nós temos eleições e, nas eleições, na véspera da eleição, um candidato a deputado federal, tá? Isso foi até uma questão de concurso público, um candidato a deputado federal, ele está fazendo campanha. Está fazendo campanha, a eleição é no domingo, no sábado ele está lá fazendo campanha e é pego em flagrante. No Brasil, existe alguma legislação que proíbe o candidato de fazer campanha na véspera? É lógico que existe. Nós temos novamente uma estrutura dedutiva. Como deveria ser um texto? Os fatos, de uma forma objetiva, clara. Depois, quando eu vou para a argumentação, o artigo tal, da lei eleitoral, determina que candidato, relaciona ao fato. Isso é estrutura dedutiva. Toda vez que você precisar fazer, ótimo, excelente. Tem a tendência de fazer um bom texto. Mas nem sempre é assim. Vamos observar um outro exemplo. Vamos repetir o exemplo da eleição, mas agora uma outra situação. Eleição domingo. O deputado federal, candidato a deputado federal, vai a um show de uma dupla sertaneja. A eleição é domingo, no sábado à noite, véspera da eleição, ele vai a um show. Ele está lá com a esposa, a dupla sertaneja está se apresentando, está lá tocando. Alguém da dupla sertaneja, um dos dois, percebe a presença do candidato. Para o show e fala assim, plateia, todos aqui, vocês perceberam quem está aqui? É o nosso candidato, é o melhor candidato do mundo. O candidato está quieto, totalmente quieto, né? Candidato, por favor, vem aqui ao palco falar algumas palavras. O candidato vai até lá, está no palco e ele agradece. Obrigado a todos, boas eleições amanhã e bom show hoje. E volta para o seu lugar. O candidato, ele deve ser apenado ou não? O que você acha? É uma situação diferente daquele primeiro caso. No primeiro caso, o candidato estava fazendo campanha. No segundo caso, ele estava lá quieto e foi chamado. Mas pode dar margem a uma dúvida. Agora nós não temos mais o pensamento dedutivo. Porque você se lembra que o pensamento dedutivo é quando tem uma norma jurídica e essa norma contempla exatamente a situação. Não é o que acontece aqui. Aqui é uma dúvida. Alguns podem achar que ele tinha culpa e deve ser apenado, e alguns podem achar que não. Agora nós temos o pensamento indutivo. Qual a característica da estrutura indutiva? Eu não começo pela norma jurídica. Porque se eu começar pela norma jurídica, eu corro o risco de enfraquecer essa norma jurídica. Porque na hora que eu citar e relacionar o caso, muita gente ao ler, fala, não, mas não se aplica a este caso. Então, quando existe uma dupla ou tripla interpretação, o melhor é, primeiro, no momento da argumentação, você analisar a situação. Você retoma o fato, faz uma análise do fato
e depois cita a norma jurídica. Então, primeiro você tenta convencer. Qual a diferença entre persuadir e convencer? Persuadir significa levar a ideia, conduzir a ideia, tá? Convencer é vencer. Então, persuadir, eu levo a ideia, que é a dissertação normal. Eu levo a ideia. Convencer, não. Convencer já é da área jurídica. Eu quero, além de levar a ideia, eu quero que você passe a pensar como eu. Aí nós temos o pensamento indutivo. Porque o pensamento indutivo é aquele assim, ó, pode ser isso ou pode ser aquilo. Então eu vou apresentar uma ideia para conduzir o pensamento para isso. E depois eu começo a citar as normas jurídicas. Daí, nós temos as expressões a priori, a posteriori. A priori não significa antes de mais nada. A priori significa que eu vou usar um pensamento dedutivo. Então, a priori significa que primeiro eu vou apresentar o global e depois eu vou para a parte. A posteriori não significa depois, como a gente encontra muito no texto jurídico. A posteriori significa que eu vou apresentar as normas jurídicas de uma forma prática depois, mais adiante. Então, a posteriori não significa, depois envie relatório, a posteriori envie relatório. Não significa isso. Significa, a posteriori, usando ou não a expressão, significa que as normas aparecem depois. O que eu observo muito? Eu observo que a pessoa sai da faculdade, direito, fez lá direito, se torna um advogado e sequer aprendeu o que é pensamento dedutivo, pensamento indutivo. E é a base do texto jurídico. A base, não tem como não aprender isso, não é verdade? Então, passou para a argumentação. Uma argumentação clara, concisa, correta, objetiva. Vou direto ao assunto. E ao ir direto ao assunto, eu já escolho estrutura dedutiva ou estrutura indutiva. Primeiro eu tento apresentar a ideia e depois eu tento convencer. Não tente convencer de início. Na verdade, quando você tem uma norma jurídica, essa norma jurídica é muito clara, a pessoa já fica convencida. Mas se não, se é um caso que merece uma dupla interpretação, primeiro vá apresentando as ideias. Vá apresentando as ideias, vá persuadindo. Através, suadindo ideia. Então, persuadir, eu vou mostrando a minha ideia. Tá? Convencer, não. Convencer, eu já quero que você pense como eu penso. Daqui a pouco nós vamos abordar um pouco mais esse detalhe, mas tente primeiro persuadir e depois convencer. Bem, então nós temos o fato, nós temos o argumento e nós temos, tá, a última parte, que numa petição é o pedido. Tome muito cuidado com o pedido. O pedido deve estar totalmente relacionado, coerente com o que aconteceu. Eu ouço muita reclamação de magistrados, tá? Porque eu trabalho tanto com advogados como com magistrados. E eu ouço muita reclamação dos magistrados que os advogados pedem algo que não tem a menor relação com o fato ou com a norma jurídica. Então, muita atenção, mas muita atenção ao pedido. De uma forma clara, objetiva, porque muitas vezes a pessoa lê e não entende. O magistrado lê e não entende o que está sendo pedido ali no caso. Tá? Então, tomar muito cuidado. Eu não acho, e realmente eu não acho, que quem trabalha com a área jurídica escreva mal, que é uma fama que corre aí. Eu não acho. Tá? Eu dou aula há mais de 30 anos, como comentei com vocês, estou há quase 20 anos nessa área jurídica. Eu acho que o advogado, o magistrado, ele escreve muito. E como ele escreve muito, o erro tende a ocorrer. Então ele precisa ter uma atenção. É como o jornalista. O jornalista escreve muito. E quando ele escreve muito, tá? Se ele não tomar cuidado, o erro tende a aparecer mais. Um engenheiro, um médico quase não escreve, então o erro não aparece. Tá? Então, nós temos alguns cuidados no texto jurídico. Primeiro, entender a controvérsia. Tá? Tudo é por causa de uma controvérsia. Então, eu vou entender aquela controvérsia. Eu vou entender o motivo daquele documento. Eu preciso entender a estrutura daquele documento, a padronização. É uma petição? Existe um padrão? Existe um padrão, eu devo obedecer. Tá? É uma sentença? Existe um padrão? Existe um padrão. É um acórdão? Tem que ter ementa? Tem que ter ementa jurisprudencial no acórdão. Tá? Então eu tenho que aprender que ementa jurisprudencial é diferente da ementa do parecer, que é diferente da ementa do ato normativo. Então eu preciso conhecer a estrutura. Primeira parte.
seja do parecer jurídico, seja de uma decisão judicial, seja de uma petição. Conheço a escritura. Então, eu domino o assunto, entendi perfeitamente o motivo daquele documento, vou preparar um texto e adaptar aquele documento, seguir as padronizações do documento, conhecer as regras da língua portuguesa. Se você trabalha num serviço público, você tem que conhecer, tá, quais são as regras da redação oficial, não é verdade? Se você é um advogado e tem um escritório, você tem que conhecer bem a língua portuguesa. Isso é por meio de prática. Prática, prática, prática. Muita prática, tá? Não, cada vez a gente melhora mais, não pode desanimar. Vamos aproveitar agora para ir para a nossa segunda pergunta da aula. Vamos observar qual o questionamento. Existe diferença entre retórica e oratória? Dúvida muito comum. Oratória, retórica. Eu lecionei muito tempo língua portuguesa, leciono até hoje, ministro curso só de língua portuguesa. E em determinado momento eu fui convidado a preparar cursos de pós-graduação. Tá? Primeiro pós-graduação, depois mestrado, e já há 15, 16 anos eu coordeno cursos, tá, de pós-graduação. E um curso de pós-graduação, são 19 cursos no total. E um deles é justamente de oratória e retórica. E quando eu preparei, eu não imaginei que fosse ter tanta procura, e tem muita procura. Por quê? Porque você que perguntou sabe da importância de conhecer oratória e retórica na linguagem jurídica. Então vamos lá, vamos remontar, para entender o surgimento de retórica e oratória, vamos remontar à antiga Grécia. Na Grécia, nós tivemos a primeira oportunidade de democracia. Bem diferente da atual, mas foi a primeira oportunidade. Então, o mundo ocidental vivia uma experiência inédita. Não era uma divisão em que apenas um rei, um ditador determinava, não era só isso. Existia a possibilidade de alguém lançar uma ideia, argumentar aquela ideia e ter uma votação para escolher, tá, qual ideia que seria. É lógico que nem todos poderiam argumentar, tá? Existiam os escravos, existia toda uma divisão. Mas dali surgiu a necessidade de você se expressar bem. Porque quando você está numa sociedade em que você tem um rei que determina tudo, ele determinou, ele pode falar bem ou mal, pode se expressar bem ou mal, mas é a opinião dele. Na Grécia isso mudou. Então na Grécia, a população, a cidade, a polis, começou a ter o direito de se manifestar. E daí, nas praças, em vários ambientes, eles se encontravam e podiam se expressar. E para que a sua expressão, a sua ideia predominasse, eles começaram a aprender a argumentar. Então daí nós temos o início, tá? O início claro entre oratória e retórica. Tá? A oratória vem de oral, oris. Oris é abrir a boca, oris. Então por isso nós temos a palavra oração, a ação de abrir a boca, receber algo. Oris, medicamento oral, tá? Oral. Tá? O que acontece aqui? Oralidade, a pessoa falava. Oratória é se expressar bem. Então, na oratória, a gente aprende a falar corretamente, a usar, tá, a linguagem com pausa, a usar alguns recursos para prender a atenção da plateia, do auditório, a linguagem não verbal, porque nós nos comunicamos mais de 70% sem usar palavra alguma. Tá? Eu estou conversando com vocês, vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo, e além das palavras, vocês estão prestando atenção de uma forma subconsciente nos meus gestos, como eu estou fazendo, e isso conta muito na comunicação. Então a oratória, ela trabalha justamente a capacidade, uma técnica para você se expressar melhor. Um pouco diferente da retórica, embora oratória e retórica estejam muito juntos. Retórica é convencer. Oratória é se expressar bem. É lógico que muitas vezes a pessoa se expressa bem para convencer, mas não necessariamente. É muito comum achar que toda oratória é para convencer. Não, muitas vezes a pessoa quer apenas se expressar bem. Ela é um professor, tá, ou é um deputado, é um prefeito, ou é alguém que trabalha com a área de comunicação e ela quer se comunicar bem. Então ela tem a oratória, ela aprende técnicas para se expressar bem, não necessariamente convencer. A retórica não, a retórica busca convencer. Eu não quero só que você entenda a minha ideia, eu quero que você pense como eu penso.
Vamos pegar um exemplo bem fácil. Eu estou, neste momento, em Brasília. Eu adoro Brasília. Adoro Brasília. Passei minha infância no estado do Rio de Janeiro, fui para São Paulo, morei muito tempo em Brasília, não moro mais aqui, mas venho sempre a Brasília, adoro Brasília. Vou imaginar que eu tenho uma ideia de passar para você, tá, as qualidades de Brasília. E eu começo a falar, Brasília tem um lago sensacional, Brasília tem uma qualidade de vida muito boa, tá, Brasília, tá, e eu falo assim, Brasília, na minha opinião, é a melhor cidade do Brasil. Vamos imaginar, eu estou passando uma ideia. Se eu passo essa ideia com muita clareza, eu estou fazendo oratória. Se eu aprendo técnicas para me expressar bem, eu tenho oratória, tá? Retórica não. Retórica é quando eu, além de passar minha ideia, eu quero que você pense como eu penso. Eu quero assim, você não entende que Brasília é a melhor cidade do Brasil? Isso já é retórica. Diferente de pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela pergunta que já vem com uma resposta. Então, vamos imaginar uma situação no relacionamento. Um pergunta, você não gosta de mim, não? É lógico que ele sabe que a resposta vai ser sim, porque senão ele nem perguntava. Então, isso é retórica. Pergunta retórica. Nós trabalhamos muito retórica no texto jurídico. Porque o advogado, ao escrever uma petição, ele, além de apresentar a ideia, ele quer convencer. Ele não quer só persuadir. Ele quer convencer. Ele quer que o magistrado leia e concorde com ele. Na verdade, um juiz, tá, um ministro, ele vai escrever, ele também faz uso de retórica. Por isso, ele deve aprender bem essa parte de retórica. Então, é uma diferença bem importante entre oratória e retórica. Vale a pena estudar bastante sobre o assunto. Vamos agora para a nossa terceira pergunta. Queria saber se todo texto jurídico deve seguir o silogismo. O silogismo é um assunto muito importante, mas muito importante mesmo. Vamos pegar o significado da palavra. Silogismo. Si. O prefixo si, sim, significa concordar, caminho correto. Então, sim, tá? Por isso quando alguém pergunta, você vai fazer tal coisa? Eu falo sim, o caminho está correto. Tá? Por isso nós temos sincronia, sinestesia, sintonia. Sintonia, mesmo tom. Sincronia, mesmo tempo. Silogismo é lógica. Lógica, a mesma lógica. Significa que eu tenho uma ideia, eu tenho uma outra ideia e essas ideias mantêm uma coerência. A palavra lógica, muito pegada também na filosofia grega, lógica tem o sentido de racional, lógica pode ser razão, lógica pode ser palavra e lógica pode ser expressão. Então, é muito comum uma pessoa confundir lógica com hermenêutica. A lógica é a coerência. A coerência, a hermenêutica é a interpretação, a expressão lógica que nós temos. Então, lógica. Vamos imaginar que eu pergunte para você, você vai fazer tal coisa? Você fala, é lógico. O que você quis dizer? Que é coerente, é correto, é o pensamento adequado. Então, silogismo é quando eu tenho lógica em diferentes ideias e elas mantêm uma coerência. Como um todo, o texto jurídico deve seguir o silogismo. Como um todo. Só que nós temos uma técnica muito desenvolvida por Aristóteles, tá, de silogismo, em que você tem uma ideia maior, uma ideia menor e uma conclusão coerente. Então, de repente, eu coloco assim, todo brasileiro é feliz. Todo brasileiro é feliz. Essa é uma ideia. Outra, João é brasileiro. É uma outra ideia. Eu concluo, João é feliz. É lógico. Porque se eu falei, tá, na premissa A, que todo brasileiro é feliz, e na premissa B, que João é brasileiro, bem, eu tenho uma conclusão C, que João é feliz. Na verdade, isso é o silogismo, isso é uma técnica. Então, quando nós falamos silogismo, dialética, hermenêutica, silogismo é uma técnica, tá? É uma estrutura em que eu tenho duas premissas que levam a uma conclusão. Não necessariamente o texto jurídico deve seguir o silogismo técnico. O silogismo técnico, ele se aproxima mais do pensamento dedutivo, porque o pensamento dedutivo é a norma jurídica, que é o maior. É um fato que é menor e depois uma conclusão, que é justamente o silogismo.
Então, é muito comum aprender na faculdade que o silogismo deve guiar o texto jurídico. É lógico que o silogismo deve guiar o texto jurídico, mas não sempre. Quase todo texto jurídico usa uma estrutura dedutiva. Há um fato, há uma norma jurídica que contempla aquele fato. Então, na prática que nós temos, quando você pega uma petição, quando você vai para a argumentação, principalmente na argumentação, você coloca lá, premissa A é a norma jurídica, premissa B é o fato relacionado à norma jurídica, e aí você tem uma conclusão. Aí você tem um silogismo. Então, é muito comum aprender. A petição segue o silogismo. A sentença segue o silogismo. Mas nem sempre. Porque algumas vezes nós temos o pensamento indutivo. E no pensamento indutivo, primeiro você faz uma análise daquele fato, na verdade, relaciona de alguma forma ao meio jurídico, e depois vai citando as normas jurídicas. Então, o pensamento indutivo, ele começa do menor para o maior. E o silogismo começa do maior para o menor, que é o pensamento dedutivo. Há outras técnicas também que são relevantes, são importantes e devem ser aprendidas e escritas. Algumas vezes, alguns advogados, alguns magistrados, eles vão escrever e eles têm uma forma, uma estrutura diferente, principalmente na argumentação. Então, ele foi lá, apresentou os fatos, dominou bem a gramática, ele está tranquilo, ele estudou bastante, ele dividiu bem, ele está fazendo uma petição, ele apresentou aquela ideia, se for possível, primeiro o acordo, depois o desacordo, depois os fatos relevantes. Se não for possível, por exemplo, na área trabalhista, geralmente se une tudo, mas ele separou os fatos relevantes com objetividade, com concisão, com organização. Nessa primeira parte, se for um relatório, se for um magistrado escrevendo um relatório, ou todo o gabinete que prepara junto, tá? Primeiro coloca a ideia principal, trata-se de, depois divide os pontos relevantes. Então, vamos imaginar que você já executou uma boa primeira parte, a premissa menor, os fatos. Aí você vai para a argumentação. Eu comentei do pensamento dedutivo e do pensamento indutivo. Aí surge uma pergunta do silogismo. Algumas pessoas têm uma estrutura que eu vejo que funciona bem. Tem lá o fato. Na hora que ela vai argumentar, ela primeiro conceitua, ela primeiro mostra que ela entende o assunto. Então, de repente, tem um fato, e aquele fato, tá, existe não apenas uma norma jurídica, existe todo um entendimento sobre aquilo, e logo no início ela passa esse entendimento que nós temos. Tá? Então, primeiro, ela conceitua. Ela não está preocupada em mostrar a norma jurídica, ou primeiro preocupada em analisar a situação. A preocupação é primeiro demonstrar que ela conhece aquele assunto. Então, ela usa 1 ou 2 parágrafos em que ela conceitua. E depois ela relaciona e cita as normas jurídicas. Fica muito interessante, mas fica muito interessante mesmo. Eu observo alguns textos. Talvez você já tenha feito assim algumas vezes. Primeiro o conceito, depois a relação, e algumas vezes a pessoa lança a relação, o fato com a norma jurídica, e depois ainda dá consistência, cita a doutrina, quando for necessário. É uma estrutura muito interessante, muito boa mesmo. Outro modelo se aplica quando, na argumentação, a pessoa já vai para uma resposta direta. Então, apresenta os fatos. Isso acontece muito na trabalhista. Na área trabalhista acontece muito, observam. Tá? A civil, penal, elas cuidam mais da estrutura dedutiva e indutiva. Mas tá, na trabalhista é muito comum. Primeiro, a pessoa, na argumentação, ela já responde. É possível, não é possível? Deve, não deve? Ela já direciona o magistrado à opinião. E se for o magistrado, ele já direciona o que vai ser a decisão dele. Então, no momento da argumentação, ele não conceitua, ele não cita a norma jurídica de início, ele já cita qual é o pensamento que deve predominar. Geralmente são textos menores, A pessoa tem que ter uma habilidade, muita habilidade, porque senão ela vai só citar a opinião, mas não vai fundamentar aquela opinião. E é essencial fundamentar aquela opinião. Não basta ter a opinião, você tem que fundamentar. Então, você tem que persuadir e convencer. Uma outra estrutura, além da dedutiva e da indutiva, é quando nós temos um fato, e neste fato há uma relação de 2 ou 3 elementos. Aí nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá?
O ideal é que, primeiro, você está na argumentação, faça sobre um fato, depois outro fato. Cada fato você relaciona à norma jurídica. Se for possível, se eles tiverem pensamentos independentes. Então, vamos imaginar que houve, vamos voltar àquele exemplo, o João não pagava pensão alimentícia, é um fato. E, além disso, agredia a ex-mulher, aí já é outro fato. Então, nós temos dois momentos jurídicos diferentes. Na argumentação, primeiro, eu vou falar sobre a pensão. Não vou falar nada da agressão. Primeiro da pensão. Depois eu vou falar da agressão. Tá? Um erro que acontece muito é a mistura que nós temos. O texto jurídico, ele não é difícil, tá? É prática, muita prática. Eu sei que se você praticar, observar bons textos, você vai dominar a gramática, então é essencial que você tenha um conhecimento gramatical. Tá? Você percebeu que nas primeiras aulas nós falamos de linguagem jurídica, falamos de expressões e vocabulários, que entra muita gramática, falamos de padronizações, hoje nós falamos do texto jurídico. Na quinta aula nós vamos falar sobre gramática. Então a pessoa tem que dominar a gramática e é importante dominar o direito, aprender o direito e aprender a se expressar bem. É fundamental. É como uma roupa. Você usa uma roupa para ir a um tribunal, você usa uma outra roupa para ir à praia, uma outra roupa para ir a um casamento. O texto deve seguir o mesmo padrão. Você vai escrever um diário, vai escrever uma carta, escreve de uma outra forma, vai escrever um texto jurídico, tá? Então nós temos que ter uma flexibilidade dentro do texto jurídico, ora estrutura dedutiva, ora estrutura indutiva, ora estrutura por meio do conceito, ora gênero direto, e você vai observando como você se sente melhor. Isso é fundamental no texto jurídico. Eu espero que a aula tenha sido muito útil, que você se sinta motivado a entender, tá? Entender bem, tá? O que é uma estrutura do texto, a entender bem a gramática e entender bem a importância da concisão no texto. Até a quinta aula. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.